Recebo aqui para conversar com a gente do outro lado da tela, mais uma vez, outro comentarista histórico aqui no Faixa Livre, o professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e também professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Corrêa da Silva. Professor Daniel Corrêa, bom dia. Oi, Anderson, bom dia a você e bom dia a todos os espectadores aqui do Faixa Livre. Daniel, quero agradecer muito a tua presença novamente aqui, contribuindo com o Faixa Livre, com as tuas análises importantes sobre esse quadro na política internacional, que também não anda nada fácil, viu, Daniel? A gente tem tratado muito disso aqui no nosso programa e esses dias a gente teve um outro episódio que produziu uma série de preocupações, porque a gente inclusive trouxe ainda há pouco análises sobre a figura do Donald Trump na entrevista com Damian Mello, e agora a gente vai voltar a tratar do presidente dos Estados Unidos, porque a última dele, ou uma das últimas, foi essa declaração de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estaria, entre aspas, brincando com fogo. Isso em relação ao conflito que há lá na Ucrânia. Abre aspas, o que o Vladimir Putin não entende é que, se não fosse por mim, muitas coisas realmente ruins já teriam acontecido com a Rússia. E quero dizer, realmente ruins. Ele está brincando com fogo. Fecha aspas, disse o Donald Trump. Horas depois, a Rússia reagiu. Em uma rede social, o principal responsável pela segurança do Kremlin, o Dmitry Medvedev, mencionou diretamente o risco de uma terceira guerra mundial. Abre aspas, sobre as palavras de Trump, dizendo que Putin está brincando com fogo e que coisas realmente ruins podem acontecer à Rússia, eu só conheço uma coisa realmente ruim, a terceira guerra mundial. Espero que Trump entenda isso. Fecha aspas, afirmou aí o Dmitry Medvedev. As trocas de ameaças, Daniel, ocorrem após a Rússia lançar, entre domingo e segunda-feira, os maiores ataques aéreos desde o início do conflito à Ucrânia. Ontem, o Trump voltou a se posicionar e disse que saberá em 2 semanas se o Putin de fato leva a sério uma possível paz na Ucrânia. Abre aspas, vamos descobrir se ele está nos enrolando ou não. Se estiver, responderemos de forma um pouco diferente, fecha aspas, continuou, sem detalhar o que os Estados Unidos cogitam fazer nesse processo. Daniel, o tensionamento se amplia entre o Putin e o Donald Trump. Queria saber de você se isso faz parte dessa guerra de narrativas entre eles ou se a escalada pode, de fato, se dar na prática. Como é que você avalia aí essas declarações de lado a lado? Bom, Anderson, para fazer essa avaliação, eu remeto a uma análise do que tem se passado nos Estados Unidos e também daquilo que produz o fenômeno Donald Trump, né? São 2 mandatos não consecutivos, interrompidos ali por um mandato de Biden, muito em função da própria pandemia de Covid-19. E nessas circunstâncias, o que eu atribuiria, né, como um dos aspectos fundamentais para essa situação do Trump atualmente, tem a ver com o fato de que os Estados Unidos registram uma situação nas suas contas nacionais muito deteriorada. E essas contas nacionais, elas se revelam tanto do ponto de vista das contas internas, quanto das suas contas externas. A situação dos Estados Unidos tem sido realmente uma situação muito ruim. E, nesse sentido, é importante sublinhar que trata-se de um país que vem coletando sucessivos déficits do ponto de vista comercial e que, do ponto de vista das suas transações correntes, os Estados Unidos têm colhido uma situação ainda pior, historicamente negativa. Os Estados Unidos são um país que, ao longo de boa parte do período pós-Segunda Guerra Mundial, acumularam grandes superávites, do ponto de vista comercial, especialmente, mas cada vez mais também no seu setor de serviços. E esse setor de serviços que os Estados Unidos vinham acumulando, ele não consegue mais dar tanta contrapartida assim àquilo que acontece no setor comercial.
principalmente porque, quando nos anos 70 os Estados Unidos têm a ruptura do padrão ouro-dólar, a ruptura com os acordos formais de Bretton Woods, as duas crises internacionais do petróleo, e como pano de fundo também, um esgotamento de um ciclo de expansão do capital que foi vivido após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançam mão de um mecanismo em que eles vão assumir déficits comerciais cada vez maiores, mas esses déficits comerciais, eles, via de regra, são suplantados por um superávit, por exemplo, no seu desempenho em serviços. E assim, durante um bom tempo, os Estados Unidos conseguem sustentar um equilíbrio nas suas contas externas durante os anos 80, em grande medida, administram o seu déficit também durante os anos 90, e cada vez mais ao longo dos anos 2000, vão coletando uma situação em que os famosos déficits gêmeos dos Estados Unidos em serviços e em bens, o déficit comercial, ele não consegue mais ser suplantado a contento e com a estabilidade que os Estados Unidos queriam. Então, em suma, né, os Estados Unidos coletam um déficit no seu saldo em transações correntes muito grande. Esse déficit estrutural conseguia ser coberto com um superávit na sua balança de serviços em função da alta tecnologia estadunidense, mas tem elementos, principalmente quando a gente faz um corte após a grande crise internacional de 2008, que comprometem essa posição dos Estados Unidos no cenário global. E o corte aqui vai ser especificamente para registrar o seguinte: uma média de déficit comercial que os Estados Unidos cultivavam até a crise de 2008 girava em torno de 150 a 200 bilhões de dólares. O superávit em serviços era de pouco mais de 130, 150 bilhões de dólares, e aí o financiamento externo vinha com a compra de títulos da dívida norte-americana e as remessas de lucros e dividendos de empresas dos Estados Unidos no exterior. Esse magnetismo de recursos de fora fazia com que os Estados Unidos conseguissem equilibrar suas contas. Acontece, Anderson, que na segunda década dos anos 2000, esse déficit comercial dos Estados Unidos vai batendo $500 bilhão. Eles vão ficar numa média de 400, 300 bilhões, mas o Trump entrega o mandato para Biden com um déficit comercial próximo de $500 bilhão. E o superávit em serviços estacionado em 250 bilhões de dólares. Então, os Estados Unidos teriam que ter o dobro de superávit em serviços para compensar esse problema em bens. E a captação de recursos lá fora já não é a mesma, por conta das empresas multinacionais e do próprio desempenho da dívida norte-americana financiada por outros países. Meu ponto é o seguinte: na virada da segunda para a terceira década dos anos 2000, os Estados Unidos têm um déficit estrutural no seu balanço de pagamentos, no seu saldo em transações correntes, que fica próximo hoje, juntando o déficit comercial e os problemas na balança de serviços e a captação no estrangeiro. O déficit comercial dos Estados Unidos fechou o ano de 2024 na casa dos 900 bilhões de dólares, Anderson. Isso significa quase dobrar o déficit comercial em metade de uma década. Esse caráter representado pelos Estados Unidos vai fazendo com que o país tente lançar mão de instrumentos, mecanismos para compensar essa grande perda. Acontece que a situação e a conjuntura internacional é diferente agora, principalmente por esse ressurgimento chinês e a posição da China diante do cenário internacional. E aí nós vemos o quê? Os Estados Unidos não conseguem ter o mesmo superávit em serviços que vinham consistentemente sustentando por uma competição muito acirrada em termos tecnológicos com a China, né? Por isso que a estratégia de Joe Biden, por exemplo, era tentar cercar a China do ponto de vista tecnológico de todas as formas. Os contratos de 5G, a prisão da executiva da Huawei no Canadá,
Todos esses movimentos vêm no sentido de interromper a projeção tecnológica chinesa, mas não conseguem dar conta dessa expansão. Um outro mecanismo que os Estados Unidos poderiam lançar mão era o mecanismo de fato, coletar os lucros das suas empresas multinacionais. Isso está relativamente comprometido por duas razões. A primeira delas é que o próprio ciclo de expansão da economia global não é o que era na primeira década dos anos 2000, então não se tem um ciclo do capital suficiente para atrair esses recursos, trazê-los de volta para o território dos Estados Unidos. E um segundo elemento é o de que nessa competição internacional a lucratividade das empresas norte-americanas ela já vai sendo comprometida porque muitas delas, inclusive, saem dos seus locais de onde estavam e algumas regressam aos Estados Unidos ou a países próximos sem o mesmo grau de rentabilidade. E o terceiro aspecto, Anderson, que me parece o mais relevante nessa condição, é o de que os Estados Unidos, ao se estruturarem globalmente, tentando financiar o seu déficit externo através de títulos da dívida norte-americana, aparecendo aos olhos do mundo como sempre os mais sólidos e seguros, já não vão dando o mesmo sinal de sustentação que davam até uma década atrás. Uhum. E o que a gente acompanha de uma década para cá é uma China, por exemplo, comprando uma ou duas posições de títulos da dívida dos Estados Unidos e vendendo 8, 9, 10. Né? A troca dos títulos que a China faz com os Estados Unidos não se dá mais na mesma proporção. Em termos relativos, a China tem cada vez menos financiado esse déficit norte-americano. O Japão ainda se mantém com uma posição relativamente importante. O Brasil é um grande comprador de títulos da dívida norte-americana, mas o ritmo de crescimento desse investimento nos títulos dos Estados Unidos é extremamente baixo, perto do que foi em outros momentos. Nesse sentido, Anderson, os Estados Unidos, com Donald Trump, tentam adotar uma outra estratégia, uma nova estratégia que é a seguinte: se do ponto de vista dos serviços e do ponto de vista do financiamento do déficit pela dívida e do ponto de vista da balança de rendas, né, tentando retomar recursos dos lucros das multinacionais, nós não estamos conseguindo fechar as nossas contas, vai ser preciso tentar contornar isso pela balança comercial. E aí o tarifaço me parece explicado em alguma medida por esse caminho, né? Essa ofensiva tarifária muito grande vem no sentido de tentar reduzir esse rombo de quase $1 trilhão que os Estados Unidos têm em bens nessa terceira década dos anos 2000. Acontece que a atuação do ponto de vista da política comercial e da política econômica externa, ela é bastante errática, porque se trata de tentar resgatar uma espécie de neomercantilismo, que nós tratamos aqui já em outras vezes, que é incompatível com os tempos atuais. O mercantilismo cumpriu um propósito numa época de capitalismo industrial, de capitalismo comercial, em que os países tinham indústrias nascentes, né? Não é o cenário contemporâneo. O capitalismo, na sua fase superior, é o capitalismo imperialista, altamente integrado, fortemente interdependente nas suas cadeias globais de produção. Esse processo de divisão internacional do trabalho, ele impede que as tarifas sirvam para proteger mercados da forma como Donald Trump e alguns dos seus assessores imaginavam. Eu estou dando todo esse contexto aqui, Anderson, que é mais de balanço de pagamentos, essencialmente, para também dizer o seguinte: a condução do balanço de pagamentos por parte do Trump e dos seus assessores é absolutamente errática. Errática porque vai num caráter experimental, tentando alguma alternativa diante de um cenário que é uma encruzilhada para o capitalismo norte-americano e para a sua posição de hegemonia no mundo. Por outro lado, exatamente esse caráter errático das tarifas, de anunciar e de retroceder, de colocar tarifas de 3 dígitos e depois suspender por 90 dias, ver a reação do resto do mundo diante do tarifaço é muito interessante, porque os países em outros lugares do mundo
os líderes mundiais reagiram com muita surpresa, com muita preocupação, com alguma indignação, mas depois foram percebendo que os Estados Unidos precisam mais da negociação do que esses países, porque esses países têm alternativas e a principal que se apresenta é uma alternativa chinesa que joga parada. Os Estados Unidos vão tentando atuar e a China vai recebendo esses reflexos. Para lhe devolver aqui a palavra, Anderson, nessa nossa primeira parte, o que eu queria sustentar é o seguinte: o caráter errático na condução da política econômica junto a outros países, em função desse ambiente das contas nacionais dos Estados Unidos, acaba refletindo e se expressando também no terreno da diplomacia e na atuação da política externa de Donald Trump, que é absolutamente ambígua. Nós temos notado isso a todo tempo. São declarações hostis com relação à China e depois uma declaração que sinaliza alguma aproximação e algum afago. Recentemente houve rusgas muito fortes com o Japão e também houve uma negociação ainda muito preliminar. As rusgas com a Alemanha e França estão na mesma direção. E aí eu sublinho, notadamente, agora o que me parecem ser os dois pontos mais sensíveis da política externa norte-americana atualmente, que são as duas regiões de conflito. Isso vai passar tanto pela relação com Israel, porque inclusive com Netanyahu, Trump também deu declarações de que condena a postura de Israel em relação à Palestina, dados os excessos, dados os abusos, dada toda a situação do genocídio palestino, e também, né, sinaliza em direção a Putin algumas ressalvas, algumas reservas que vão apresentando escalada nesse ambiente das declarações internacionais. Então, a meu juízo, o que eu poderia colocar a esse respeito aqui, Anderson? Me parece que a condução da diplomacia dos Estados Unidos vai tender a se manter nesse terreno de ambiguidades, mas isso tem um risco. O risco é testar a paciência de vários líderes mundiais que não estão dispostos a responder às ambiguidades de Donald Trump com ambiguidades, e vamos ser mais assertivos. Ou para selar, de fato, pactos e tentar estabelecer uma relação de normalização de uma vez por todas, ou escalar, de fato, em conflitos, em potenciais instabilidades internacionais, que me parece ser aquilo que o Trump mais quer evitar. Por outro lado, suas posturas vão conduzindo exatamente nesse caminho, Anderson. Era isso que eu ia justamente te questionar, ou aprofundar essa análise. Então, você acredita que a partir desse tensionamento, dessa escalada dos discursos, especialmente por parte do Vladimir Putin, a partir de críticas que o Donald Trump tem feito em relação a esse conflito lá no leste europeu, você vê então a possibilidade de sim essa escalada sair da retórica e partir para a prática num conflito armado? Eu não descartaria essa possibilidade, Anderson, dados alguns elementos quando a gente visita também horizontes históricos, né? Então, o fato de haver, por exemplo, uma grande instabilidade do ponto de vista econômico no mundo, principalmente com relação aos países que são ainda os países imperialistas e as potências dominantes no cenário internacional. A gente observa, por exemplo, os Estados Unidos tendo registrado uma recessão nesse primeiro trimestre de 2025. A Alemanha já naquilo que os economistas da ordem chamariam de recessão técnica, né? 2 trimestres consecutivos com resultados negativos. Uma dificuldade social imensa, com muitos problemas sendo revelados a olhos vistos por todas as pessoas que acompanham a situação na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Problemas políticos enormes. A gente viu agora eleições novamente em Portugal, sem conseguir se formar uma coalizão de governo. Toda a instabilidade política em países como França e Alemanha na Europa. Os próprios abalos políticos com o governo Trump. Nós tivemos aí, amanhecemos, né? Adormecemos ontem, amanhecemos hoje, com a notícia oficial de uma declaração de saída de Elon Musk de dentro da administração pública. Ele, de fato, desembarca do governo Trump, revelando a sua insatisfação com relação a um programa de austeridade que não estaria sendo seguido como o Elon Musk gostaria. Isso representa
O programa de austeridade, do ponto de vista público, significa assaltar o fundo, principalmente de salários, em favor dos capitalistas. E se o Trump não consegue dar conta de entregar isso para os capitalistas, ele deixa de ser também funcional nessa condição. Não flerto aqui, nesse momento, com uma possibilidade de que Trump não finalize o mandato ou algo nesse sentido, mas sustento aqui essa gigantesca instabilidade política doméstica e que pode levar muitos países a tentarem prestar contas do ponto de vista internacional. E um outro elemento é o próprio ambiente do sistema internacional. E aí, para o caso dos Estados Unidos, o desafio é muito grande. O que eu tenho colocado aqui como encruzilhada é o seguinte: os Estados Unidos querem uma estabilização da região do Oriente Médio. Isso é fundamental para atenuar, para mitigar a projeção chinesa que é estrondosa na região, tanto sobre o Oriente Médio quanto sobre todo o continente africano e a Europa Oriental. Se os Estados Unidos conseguem costurar uma estabilidade na região, para os Estados Unidos é melhor. Agora, não está mais sendo funcional aos Estados Unidos alimentar uma máquina de guerra israelense que provoca cada vez mais instabilidades. Israel sai do controle da órbita direta dos Estados Unidos quando abre simultaneamente, Anderson, 5 frentes diferentes de batalha, porque não é só Gaza, né? São tensões com a Arábia Saudita e a população Houthi no Iêmen, são tensões com a Síria, são tensões com o Líbano, são os ataques, de fato, à Palestina, são relações que tentam se estabelecer de maneira mais sólida com o Egito, que é dos países ali da região que menos fustiga Israel, mas ainda assim são tensões grandes, com a própria Jordânia no entorno. Então, são pelo menos 5 frentes militares. O que o Donald Trump fez recentemente? Um giro pelo Oriente Médio, em que há uma passagem breve por Israel, mas há a celebração de vários acordos no entorno, pela diplomacia dos Estados Unidos, de algo que não estava sendo comum nos tempos recentes. Quando havia visitas, desde os tempos de Barack Obama e de Biden, à região do Oriente Médio, as negociações com a Arábia Saudita, por exemplo, elas iam até um certo ponto e não avançavam, mas os Estados Unidos acabam de celebrar um acordo que pode movimentar algo em torno de $1 trilhão junto à Arábia Saudita, envolvendo elementos de tecnologia, inclusive tecnologia nuclear, e questões sobre o mercado de petróleo. Antes, os Estados Unidos colocavam como condição para fechar esses acordos a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel. Isso sai de cena. Então, várias das condicionalidades deixam de estar presentes. Os Estados Unidos estão abrindo uma rodada de negociação com o Irã, em Omã, para tentar também normalizar as relações. Isso tudo vai deixando a situação de Israel mais escanteada, e para os Estados Unidos seria interessante essa estabilidade. Agora, a ver se a diplomacia de Trump vai ser exitosa nesse evento. De outro lado, nós temos o caso russo, que tem muito a ver com o mesmo preceito de partida, digamos assim. Ou seja, acentuar uma coalizão Ocidente versus Rússia a partir da OTAN e juntando as forças do Atlântico Norte numa empreitada militar é contraproducente atualmente para os Estados Unidos por 2 razões. A primeira delas tem a ver com o meu primeiro argumento, que é o da política doméstica, significa os limites sociais e políticos de uma expansão indiscriminada do endividamento estadunidense para financiar uma máquina de guerra, e, de outro lado, o fato de que, se os Estados Unidos forçam ainda mais um grau de hostilidade com a Rússia, ela acelera um pacto sino-russo que estabelece uma coalizão muito preocupante para os Estados Unidos nessa banda do Oriente. Isso sem contar, Anderson, que no quadro internacional ainda tem os problemas que os Estados Unidos enfrentam, dada a instabilidade na região da Caxemira, entre Índia e Paquistão. Esse é um outro elemento que gera instabilidade política regional. Essa instabilidade ela é mais preocupante atualmente para a China, que está presente geopoliticamente na região, porém é mais um elemento que faz com que os Estados Unidos não possam manter por tanto tempo as posições de ambiguidade que tem mantido com esse governo Trump. Então, me parece que o caráter errático e ambíguo da condução da economia sob Trump,
diante do cenário desafiador das contas externas do país e das contas domésticas, se expressa na diplomacia também com muitas idas e vindas e dentro de um cenário de ambiguidade. É por esses elementos aqui que eu não descartaria, então, Anderson, que essas instabilidades possam, de fato, gerar uma acentuação desses conflitos. Porque se nós temos, simultaneamente, Índia e Paquistão, Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia, todos esses movimentos, fora as linhas de combate somadas todas de Israel no Oriente Médio, se tudo isso vai se somando, as possibilidades de que esse conflito de fato escale mais, elas vão sendo muito semelhantes, dados os elementos que a gente já observou na história, em especial no cenário das duas grandes guerras do século XX. Eu queria trazer mais um episódio aqui, Daniel, nesse caldo de tensões tudo que a gente está tratando aqui no nosso papo, um cenário onde o conflito lá no leste europeu também acaba escalando. A Alemanha e outros aliados da Ucrânia suspenderam as restrições ao lançamento de mísseis de longo alcance contra a Rússia em Kiev pela primeira vez. De acordo com o que disse, inclusive, o chanceler, o alemão Friedrich Merz, na última segunda-feira. Aliás, durante uma visita do Volodymyr Zelensky à Alemanha essa semana, os dois países se comprometeram a desenvolver em conjunto mísseis de longo alcance. Os russos classificaram esses anúncios aí como loucura e ameaçaram atacar Berlim, inclusive, caso a Ucrânia utilize de fato esses mísseis. Daniel, esse conflito aí que caminhava de alguma forma para um acordo de cessar-fogo, havia diálogos ali entre as autoridades, entre a Ucrânia e a Rússia. O Donald Trump tentou articular ali uma reunião entre o Putin e o Zelensky, que não aconteceu com a presença dos dois, mas autoridades dos dois países estiveram aí nesse encontro recentemente, inclusive, não tem, sei lá, nem 2 semanas. Parece que esse conflito novamente sai do controle. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e qual é o papel, inclusive, da União Europeia nessa nova escalada que há lá no leste europeu. Nesse caso aqui, Anderson, vale a pena a gente retornar mais uma vez à análise partindo dos Estados Unidos, mas para chegar na Europa e nessa situação, porque a posição de Trump em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, eu diria que ela é expressão, ela é sinal dos nossos tempos, em que nós temos, inclusive, uma diminuição. Isso foi produzido por muito tempo nos Estados Unidos, e infelizmente se tornou um produto tipo exportação dos Estados Unidos, que é uma gigantesca incongruência, uma incapacidade, inclusive cognitiva, de pensar o mundo de uma maneira um pouco mais elaborada. Eu digo isso porque os Estados Unidos passaram os últimos 50, 60 anos emburrecendo absurdamente a sua população, produzindo figuras pitorescas como o próprio Donald Trump, e que no seu linguajar de comunicação são absolutamente simplistas. Então, quando você recuperava as citações aqui do que dizia Trump a respeito da situação entre Rússia e Ucrânia e as próprias atuações da Rússia em direção ao território ucraniano, você vê que o Trump dizia assim, coisas más podem acontecer, coisas más estão acontecendo. E se algum jornalista pergunta efetivamente a Trump o que ele entende por coisas más, ele sai com outra abstração. O que muita gente vê como um sinal de certa inteligência, de uma comunicação simples, direta com a população, na verdade esconde a gigantesca incapacidade intelectual e cognitiva de um sujeito como ele de compreender a complexidade das relações internacionais. E diante disso, só sobram discursos vazios. Acontece que, por outro lado, em outros espaços do mundo, existem diplomacias profissionalizadas e posições que vão dar muita importância a cada detalhe nos jogos de palavras das declarações que são feitas. Nesse sentido, parece que a Europa, de fato, entende que ou caminha pelas próprias pernas em nome da sua segurança, ou vai tender a um colapso, porque a projeção da Rússia sobre o território ucraniano é latente, parece incontornável até esse ponto, e a Rússia tem ganhado as suas posições em algumas das suas estratégias para a guerra. É muito difícil estabelecer um critério de vitória para a Rússia nesse momento,
mas se fosse para traçar uma fotografia do presente, a Rússia tem muito mais vitórias do que derrotas nesse processo de guerra. Só que, ao mesmo tempo, se a Europa identifica que não pode mais contar com os Estados Unidos, ela mesma tem que apostar numa escalada militar. Ao fazer isso, ela vai começando a provocar a própria Rússia, que pode interpretar o seguinte: bom, não temos mais uma guerra efetivamente contra a Ucrânia, temos uma guerra contra a OTAN, ou, no limite, uma guerra contra o eixo europeu do Ocidente. Essa tem sido uma retórica do Putin já há muito tempo. A cada nova geração ou novo arsenal de armas disponibilizadas, Putin tem dado diversas declarações de que a Europa e os Estados Unidos, agora mais especificamente a Europa, estariam prestes a cruzar algum tipo de linha vermelha, né? Acontece que, a rigor, né, o processo da guerra ele tem sido muito exitoso, de um lado, para capitalistas russos, para magnatas russos, para pessoas que fazem parte de uma oligarquia financeira que alimenta e sustenta o governo Putin também, porque eu aqui não me filio em absoluto ao lado daqueles que entendem que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, nesse caso, não vejo com nenhuma simpatia o regime de Putin também, a despeito dos enfrentamentos que ele faz com relação ao Ocidente. É uma disputa intercapitalista entre grandes potências, algumas delas com traços ainda do imperialismo clássico, outras com imperialismo mais reciclado, mas ainda assim é uma disputa intercapitalista pelo controle do mundo. Nesse caso, nessa disputa entre grandes capitalistas, os governos são suas pontas de lança e não vão hesitar, e nunca hesitaram na história, Anderson, em, diante de situações de dificuldades econômicas, acentuar e alimentar conflitos o tempo inteiro para promover uma gigantesca destruição de forças produtivas em geral, e destruição de capital propriamente dito, convertendo depois a possibilidade de que a destruição gere um novo ciclo de acumulação de capital. É isso que a gente está observando nessa escalada de declarações e da possibilidade de avançar no conflito. Então, em síntese, o que eu vejo é a diplomacia europeia estafada, cansada das relações erráticas e ambíguas com Donald Trump e a sua possibilidade de gerar um apoio ou não, e, por outro lado, tentando armar-se por conta própria contra a ofensiva russa. Acontece que a declaração, inclusive, de Macron e Merz na semana passada teve a ver com o fato de que, ao comentarem o que Trump falou a respeito da ofensiva de Putin, os líderes europeus disseram: bom, parece que finalmente Trump está entendendo o que nós estávamos fazendo até o momento em que ele chegasse ao governo. E é algo interessante, porque vai ao encontro dessa discussão que eu trazia no início, né? De que as declarações do Trump de dizer que ia resolver tudo em alguns dias, né, vai projetando cada vez mais uma decepção interna aos seus eleitores com relação àquilo que ele dizia que faria, e vai obrigando ele a lidar com uma realidade em que ele vai inevitavelmente ter que se meter num conflito caso ele de fato ocorra e escale. Não tem como. Só que se ele fizer isso, ele também pressiona as contas domésticas mais uma vez. Então, esse é o dilema, eu diria, em grande medida, que Trump vai tendo que lidar, e é o erro que muitos líderes políticos pagam por, ao tentar se travestir de uma linguagem simplista, rebaixar o nível do debate. E aí eu não estou falando só dos Estados Unidos, a gente poderia dizer algo muito semelhante daquilo que se passa também na política brasileira, viu, Anderson? Como pano de fundo, como você traz aqui para a gente, é a lógica capitalista que se impõe acima de tudo. Daniel, para a gente fechar aqui, eu estou com um tempo curtíssimo, mas eu queria um rápido comentário teu a respeito desse anúncio feito ontem pelo secretário de Estado lá dos Estados Unidos, o Marco Rubio, de restrições de vistos contra autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura americanos, isso entre aspas. Um dos possíveis alvos aí pode ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, algo, inclusive, que tem sido repercutido aí pela grande imprensa. Eu trouxe detalhes disso aqui ainda há pouco na entrevista que eu fiz com o Damian Mello, o Daniel. O Departamento de Estado
estadunidense disse considerar inaceitáveis determinadas medidas, atitudes de autoridades estrangeiras, enfim. Para não me alongar, para não repetir aqui, Daniel, eu queria já logo saber como é que você vê, avalia essa ameaça feita pelo governo dos Estados Unidos. Parece que as autoridades do alto escalão dos dois países têm tratado ali nos bastidores desse tema para tentar chegar a um acordo. E como é que ficam as relações entre Brasil e Estados Unidos, caso o Trump de fato cumpra essa promessa? É algo aceitável do ponto de vista diplomático essa questão dos vistos? Bom, o ponto de partida aqui é bastante distópico, né, Anderson? Nós discutirmos e tentar trazer um mínimo de razoabilidade para a avaliação é a nossa obrigação, é o nosso papel. Porque, como ponto de partida, é impossível discutir esse tema sem sublinhar os profundos arroubos do judiciário brasileiro do ponto de vista da condução dessas investigações que têm acontecido recentemente. Na iniciativa de tentar sustentar a estabilidade do Estado Democrático de Direito, custe o que custar, inclusive custem as liberdades individuais, e aqui, obviamente, eu não estou falando das perseguições que ocorrem do ponto de vista do judiciário a todos os golpistas do 8 de janeiro. Eu estou falando que a política burguesa ela nunca pode ir até o fim para estabelecer a sua própria manutenção, porque ela tem um corte de classe. Então ela vai condenar a 17 anos de prisão todas as pessoas que têm uma vinculação mínima ou com a classe trabalhadora ou que não tem qualquer tipo de estrutura para sustentá-la no ambiente do grande capital, e não vai tocar em 1 milímetro de todos os financiadores, de todos os articuladores, de todos os tubarões que fizeram esse movimento acontecer e que seguem até hoje nos bastidores operando pela instabilidade do sistema político brasileiro. Então, o corte de classe da justiça burguesa brasileira promoveu exatamente essa gigantesca instabilidade. Esse tem que ser um ponto de partida, a gente não pode se furtar a registrar isso. Por quê? Porque se a gente bate palmas para o que o judiciário brasileiro está fazendo e não entende que tem um corte de classe nisso, e não entende que são só os pé-rapados, só aqueles sem instrução nenhuma, só aqueles sem condição nenhuma de se defender e de se sustentar perante a política burguesa, os que estão sendo violentamente punidos pelo que fizeram na tentativa de dar um golpe de Estado do 8 de janeiro, a gente não recupera o mínimo de razoabilidade para entender o seguinte: o Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos para tentar incentivar ainda mais e provocar essa instabilidade do que está acontecendo aqui. De fato, obtém certo êxito, porque essas ideias esdrúxulas e absurdas ecoam no governo paranoico dos Estados Unidos, em todo o recorte distópico que a gente está dando aqui, isso vai aparecer, e aí isso gera um grande grau de instabilidade. Por quê? Porque se houvesse algum tipo de discussão em terreno de normalidade, mesmo dentro do corte da estabilidade burguesa, a relação teria que ser diplomática. Diplomática, eu digo, no terreno, no âmbito diplomático. Então, Marco Rubio se dirigiria ao embaixador brasileiro nos Estados Unidos, se dirigiria ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil, jogaria dentro desse ambiente. Quando o Marco Rubio fala a respeito do judiciário brasileiro, fala das possíveis sanções, fala dessas retaliações, ele está, na verdade, reagindo a algo que o próprio governo brasileiro fez, porque o judiciário brasileiro também infringiu regras, normas e leis do que seria um trâmite institucional. Se houvesse, de fato, essa interferência que o judiciário está dizendo sobre a política brasileira, o canal para acionar isso deve ser o Itamaraty, não deve ser decisões judiciais monocráticas, como a gente tem acompanhado. Então, a condução do processo ela vem de maneira equivocada desde o início. Eu acho que ela implica em duas coisas objetivamente, Anderson, para não me estender mais. Elas implicam a profunda instabilidade burguesa do governo aqui nos Estados Unidos e que também aparece no Brasil, né? Então, vai estar nesses dois ambientes uma gigantesca incapacidade, uma dificuldade de lidar com todas as instabilidades do sistema político e da condição econômica, e, ao mesmo tempo, projetando uma relação em que a divisão entre os três poderes, que sempre foi algo muitas vezes fantasioso, meramente fático, meramente jurídico, aliás, vai se apresentando como uma confusão completa nessa instabilidade. Então,
o que a gente tem de declarações de Marco Rubio diretamente não passam pela diplomacia brasileira, o que a gente faz aqui pelo judiciário não passa pela diplomacia estadunidense, e não se sabe exatamente quando que o Itamaraty pode entrar na jogada, mas deveria. Né? Deveria, porque ou senta-se para discutir isso pelo terreno diplomático, ou essas sanções de parte a parte vão permanecer, e os Estados Unidos vão seguir achando que isso representa afronta contra liberdades individuais lá, isso serve aos propósitos do próprio governo Trump. Em última instância, qual que deve ser o resultado prático, né, Anderson? O resultado prático deve ser, bom, há perseguições a liberdades individuais nos Estados Unidos e elas podem se projetar também, estão se projetando no Brasil. Do ponto de vista do saldo político, o que isso significa a derrocada do governo atual, inclusive. Não só do judiciário no Brasil, mas também do governo. O judiciário já está absolutamente queimado na opinião pública e o governo tem um baixíssimo grau de popularidade. Se ele se mantém inerte diante dessa situação e não tenta colocar panos quentes e apaziguar o caso, ele vai se desgastando ainda mais, né, Anderson? É isso. Professor Daniel Corrêa da Silva, eu quero agradecer muito sua presença aqui. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, fazendo essas discussões. Uma boa quinta-feira para você. Meu abraço forte e até a próxima. Obrigado, Anderson. Um grande abraço a você. Obrigado pelo convite mais uma vez. E um abraço a todos os nossos espectadores sempre qualificados do Faixa Livre. Obrigado, Daniel. Um abraço para você. Conversamos aqui com o Daniel Corrêa da Silva. Daniel, professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, também no Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina.